Rute 1. Vamos ler então todo o capítulo. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou para a terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém elas lhes diziam: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Irmãos, a história de Rute é uma história de redenção, amor, superação, fidelidade. Rute era uma mulher moabita que teve 2 sogras.
Uma era Noemi, a que aparece aqui na história. Sogra essa que ela nunca se apartou dela. Seguiu com a sua sogra para o meio do seu povo, que não era o povo de Ruth. Ruth era moabita. E ela foi com a sua sogra para as terras de Israel, para ali viver os seus últimos dias e deixar ali o seu legado, a sua história. Então Ruth teve Noemi como sogra. Ruth também teve uma outra sogra que não aparece aqui na história. O nome dela não é citada. Mas a Beth pregou bastante sobre ela na semana passada, que é Raabe. Já que em Israel, Ruth se casa novamente com Boaz, que era o filho daquela mulher cananeia, que tinha sido uma prostituta, mas que se converteu ao Deus de Israel e acolheu, protegeu os espias israelitas quando esses foram espiar, examinar Jericó para planejar o momento em que Israel tomaria Jericó. Ela protegeu os espias e os espias também a protegeram depois, durante a invasão, Raabe com toda a sua família. Então, Ruth foi nora de Raabe e Ruth foi nora de Noemi. Essa parte da história, irmãos, ela é maravilhosa, poderosa, porque é uma parte da história da origem do rei Davi. E sendo uma parte da história da origem do rei Davi, da descendência de Davi, a gente vê que é uma parte da história de um descendente ainda maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse pedaço que a gente leu aí, irmãos, e todo o livro de Ruth, é uma das partes da Bíblia que conta diretamente a história da família do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê já a transformação em toda a família dele antes dele, aquele que é o Salvador de todos os povos. A gente vê na descendência de Jesus, Raabe, uma mulher cananeia, de um povo hostil e completamente diferente do povo de Deus, completamente voltado contra o Senhor, nosso Deus. O Senhor salva Raabe. Raabe entra na descendência do Senhor Jesus Cristo. Jesus salva Ruth, uma moabita, um povo também que tinha uma inimizade muito grande contra o povo de Israel. E o Senhor salva a moabita. A moabita se torna uma das mães de Jesus. Aquela que tinha sido uma prostituta, Raabe, é uma das mães de Jesus. A viúva moabita se torna uma das mães de Jesus, Ruth. E a história de Ruth, que também é a história de Noemi, se dá no meio de crises familiares. No livro de Ruth, os problemas da família se dão com um problema da nação, com um problema da terra. Em Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, para quem não está acostumado, irmãos, com a história bíblica, você pode achar isso estranho. Nos dias que os juízes julgavam, alguém pode achar que é uma crítica contra os juízes de hoje. Hoje não julga? Não vou me meter nesse assunto. No dias que os juízes julgavam, quer dizer o seguinte: nos dias que não haviam reis em Israel, quem lideravam eram juízes. Faltavam reis. Rei era o próprio Senhor, não tinha um rei humano. Mas parece que o povo não reconhecia muitas vezes essa autoridade. E os juízes julgavam o povo de Israel. Até uma frase comum no livro de Juízes. O livro de Ruth se dá da mesma época que você lê. Se você lê o livro de Juízes, a história de Ruth está no meio da história do livro de Juízes. E o que acontece? Um ditado comum, uma coisa comum, um entendimento comum nos dias dos juízes era o seguinte: nessa época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Na ausência do rei, cada um seguiu o seu próprio coração, ao invés de seguir a lei de Deus. Então diz aí: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos.
Irmãos, a trama das crises familiares no livro de Ruth, ele se tem início com um problema que é comum na vida de muitos dentre a humanidade. A fome. Faltava comida em Belém, o que de certa forma, irmãos, é uma ironia muito grande, porque Belém é a cidade de Davi, que Davi nasceu, é a cidade também onde Jesus nasceu. E o nome da cidade de Belém significa casa de pão. Na nossa língua, aí, na nossa tradução, é uma palavra só, né? Belém. O nome da cidade, se eu não estiver errando aí a pronúncia hebraica, é Bethlehem, que significa essas duas palavras, casa de pão. E o que acontece, irmãos? Na casa de pão, estava faltando o quê? Pão. Eu e a Maísa tivemos uma experiência, irmãos, uma vez. Eu estava com vontade de tomar café, entrei numa cafeteria. Pedi um café. Recebi a notícia que não tinha café. Tinha muitas coisas, mas não tinha café. Só que era uma cafeteria. Eu pensei assim, cara, podia faltar tudo nesse lugar, menos café. Mas não tinha café. Tomei uma outra coisa parecida com café, mas não era café. E até hoje, eu e a Maísa, a gente relembra essa história, porque é a história de você entrar numa cafeteria, num lugar especializado em algo, e você não consumir aquilo que é a especialidade do lugar. Só que o seguinte, irmãos, eu não quero aqui falar mal dos responsáveis da cafeteria. Não havia café por irresponsabilidade, por... Faltou aqui a palavra que não era irresponsabilidade. Oi? Esquecimento não, eu ia usar uma palavra mais pesada, mas tá bom essa aí mesmo. Esquecimento, deixa por conta do esquecimento. A palavra que eu ia usar faltou aqui da minha mente. Mas o que acontece, irmãos? Porque café não estava em falta. Diferentemente, na casa de pão, Belém, faltava pão porque a comida estava realmente escassa. Então Elimeleque, com Noemi, decidem sair das terras de Israel. Isso, irmãos, era uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o povo de Israel não tinha muito tempo que tinha saído do Egito e se estabelecido naquela terra. E eles já iam sair para outro lugar, mas Israel mal tinha acabado de chegar. Não deveria eles confiarem em Deus, de que Deus sustentaria? A história do Deus que fez cair comida do céu no deserto estava recente. Mas não vou julgar aqui, irmãos, o que levou Elimeleque, aliás, o que levou Elimeleque e Noemi a sair com seus filhos foi a fome. Mas o porquê deles não terem insistido em permanecer em Belém. Não vou aqui julgá-los, porque fome é fome, então eles tomaram uma atitude, mas é uma atitude que mostra um pouquinho de falta, pelo menos é o que a gente julga, um pouco de falta de confiança em Deus. Porque o que acontece, irmãos, havia uma constante na época dos juízes. O povo se esquecia de Deus, vivia segundo o seu próprio coração, desobedecia a Deus. Aí então, quando eles experimentavam do pior, eles clamavam a Deus por libertação. Deus enviava um juiz, levantava um homem para trazer justiça, para libertar o povo de seus inimigos. Homens como Gideão, Sansão, Jefité, Otiniel, vários citados aí na história, Débora, como uma juíza também citada na história. E depois voltava o momento de fartura. Era isso aí. No livro de Juízes era assim, irmãos. O povo desobedecia a Deus, abandonava o Senhor, vinha o pior para eles, experimentavam desgraças, aí eles se lembravam do Senhor novamente, clamavam a Deus, Deus abençoava a terra, libertava eles, a terra ficava com fartura novamente, e eles aí com fartura esqueciam de novo de Deus. E era esse ciclo constante. No meio desse período, certamente de juízo de Deus sobre Israel por causa da maldade deles, é o período da fome, período em que Elimeleque e Noemi seguem para outra terra. Mas os problemas da família com a fome eram pouco diante do que se seguiria. Não muito tempo depois, morreria Elimeleque. Noemi ficaria então viúva com seus 2 filhos. Seus filhos então se casam, não com mulheres de Israel, não com mulheres da fé deles, mas com mulheres
moabitas. E não muito tempo depois, o que tudo indica, isso deve ter se corrido num tempo mais ou menos de 10 anos, é provável, morre Malom e Quilion, e agora já não é apenas Noemi viúva, mas agora é uma casa com 3 viúvas. Um problema, fome. Segundo problema, viuvez. O terceiro já não é mais problema, irmão, já é crise total. Uma mãe que saiu de sua terra por causa da fome, perde seu marido, perde seus 2 filhos, e agora, sem os homens da casa, o que volta a bater na família dela, na vida dela, a fome. A falta de recursos que fez ela sair da sua terra. E aqui então a gente aprende, irmãos, com Noemi e Ruth, atitudes que nós podemos tomar quando a crise abate a nossa vida, a nossa família, os que nos cercam, porque Noemi tem uma série de falhas aqui. A família de Noemi tem uma série de falhas aqui. Talvez sair de Israel, sair de Belém, talvez tenha sido uma desobediência a Deus. Porque Deus tinha acabado de dar aquela terra para eles. Perceba, irmãos, Boaz, que vai casar com Ruth, era o filho de Raabe. Raabe acolheu os espias israelitas quando Jericó foi tomada. Então, quer dizer, foi um pouquinho de tempo depois, irmãos, de eles terem tomado posse daquela terra. E eles já saíram. Possivelmente um erro grave da família. E as coisas foram se agravando com mortes. Mas no meio dessa crise que abate Ruth, uma crise, irmãos, que, vamos ser sinceros, marca uma mulher para sempre. Para sempre. É uma perda que a gente olha assim, é irreparável. Mas não quer dizer que ela não possa novamente experimentar alegria na vida, experimentar algo de bom, nos dias que lhe restam, em meio à dor de tanta morte na sua casa. Então Noemi, ela novamente olha para o Deus do seu povo. Irmãos, primeira coisa, no meio da crise, volte a olhar para Deus. Ou se você estiver olhando no meio da crise, continue a olhar para Deus. Se a gente observar aí, irmãos, Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7. Perceba, irmãos, por que devemos, no meio da crise, voltar o nosso olhar para o nosso Deus? Porque Deus, em sua misericórdia, é o único que pode restaurar a nossa vida. Se nós lermos essa história aqui, nós vemos que valeu a pena Noemi voltar a olhar para o Deus de Israel, porque Deus, até o fim desse livro, nós vemos que poderosamente Ele restaura a vida de Noemi, restaura a vida de Ruth. Deus dá poder a elas para superarem as adversidades a qual elas tiveram que enfrentar. Versículo 6 diz assim: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Perceba, irmãos, por que eu falei que possivelmente foi um erro bem grande de Noemi e Elimeleque terem saído das terras de Israel? Porque eles saíram por causa da fome. Se esqueceram que o Deus de Israel é um Deus que restaura todas as coisas, que transforma, reconstrói uma cidade destruída. Noemi agora está sem a mão de obra em Moabe, do seu marido e de seus filhos. Noemi está com a sua família devastada.
E o lugar de onde ela saiu, porque lá tinha fome, agora tinha o quê? Enquanto ela está em Moabe, lá tinha alimento. Diz aí o versículo 6, né, que porque ainda em Moabe ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Quando Noemi vê que Deus continua abençoando o seu povo, que Deus continua sustentando os seus filhos, que Deus, ainda que seja um Deus justo, que tenha disciplinado os seus filhos, Deus não se esquece deles. Noemi decide que é o momento também dela se lembrar do Senhor e voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Irmãos, muitas vezes nós nos afastamos de Deus em um momento da caminhada, mas saiba, se você um dia se afastou do Senhor, tenha certeza que você se afastou daquele a qual você nunca deveria ter se afastado. Mas Ele é tão bom e misericordioso que Ele diz para você, como Ele disse lá para o filho pródigo: volte, meu filho, por quê? Porque ao voltar para casa, você sempre será o meu filho. Ao voltar para casa, você sempre será filho. Nas crises, volte o seu olhar para o Deus Todo-Poderoso. Volte o seu olhar para Jesus. Na crise, mantenha seu olhar em Jesus. Também, irmãos, mantenha o foco em Deus e em sua bondade. Por que eu estou dizendo o seguinte, irmãos? Mantenha o foco. Agora, uma coisa que a gente aprende com Ruth e não com Noemi. É um momento aqui que Noemi, irmãos, já se torna um problema, sim, irmãos, de certa forma, para as suas noras. Mantenha o foco em Deus e em sua bondade. Não permita que outros crentes, percebam aí, irmãos, não permita que outros crentes, mesmo que mais antigos, porém amargando dores e frustrações, desanimem você por terem o foco apenas nesse mundo. Mantenha o foco em Deus, em sua bondade, em seu amor. Não permita que ninguém te desanime, nem crente velho. Crente velho, estou dizendo isso em mão de idade, não. Crente velho de tempo de igreja, igual eu, sou crente velho. Embora eu sou velho de idade também, estou velho de tudo. Mas, às vezes, o crente velho tem 30 anos de idade, que está 30 anos na igreja. Mas, às vezes, está amargurado, sofrido, frustrado. E ele pode desanimar, ao invés de fortalecer. Foi algo, irmãos, que infelizmente, eu creio que sem perceber, não foi por maldade, mas sem perceber, foi assim que Noemi agiu com suas noras. Sem perceber, muitos crentes que estão sofridos, amargurados, cheios de dores, frustrações, pode induzir pessoas a colocar o sucesso e as conquistas dessa vida acima de tudo, inclusive acima do próprio Deus. E acabar conduzindo pessoas à idolatria. No versículo 8 aí, de Ruth 1 ao 15, vamos ler um pouquinho. Diz assim: Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem para a sua casa, para a casa de sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Posso ler só esse pedaço aí, porque depois a gente vai ler outros trechos dessa passagem. Ela está dizendo para as suas noras, Orfa e Ruth. Noemi dizendo para Orfa e Ruth: voltem para a casa da sua mãe. Me deixe sozinha. Irmãos, eu creio que não é por uma atitude maldosa ou omissa de Noemi. Mas Noemi está com a mente dela extremamente atribulada. Por estar com a mente atribulada, irmãos, a mente de Noemi também está confusa. Ela não está entendendo muito bem as coisas, ela não está entendendo muito bem as circunstâncias. Ela não está entendendo muito bem o que seria para as suas noras ficarem em Moabe e o que seria para as noras dela, para Orfa e Ruth, acompanhar ela, como as meninas queriam, para Belém, para as terras de Israel. E ela está amarga. Ela mesmo diz isso, irmão. Se a gente avançar um pouquinho lá até o versículo 20,
A gente pode ver isso. Diz assim, versículo 20, porém ela lhes dizia, vamos ler juntos, porém ela lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Isso é quando ela chega em Belém. As pessoas começam a falar, é a Noemi, talvez pelos anos que se passaram em Moabe, e uma pessoa completamente abatida. Pense, né? A gente viu aqui um pouquinho. Pense como deveria estar o semblante caído, acabado de Noemi. As pessoas têm dificuldade para reconhecer Noemi, elas se perguntam, é Noemi, é Noemi. E Noemi significa agradável. E Noemi reconhece naquele momento, irmãos, que ela não é, a última coisa que ela é uma companhia agradável. Ruth ensina isso para a gente, né, irmãos? Não desista de pessoas que se tornaram uma companhia desagradável. Somente o Senhor pode restaurar essa vida. Então ela pede para não chamar ela de Noemi, que significa agradável, mas de Mara, que significa amarga. E, irmãos, a gente pode ver essa confusão na mente de Noemi pelas declarações dela. Por exemplo, versículo 8 e 9. Agora vamos ler aí o versículo 8 e 9. Ela manda as noras dela voltarem para casa das mães, né, delas. E ela roga as bênçãos de Deus, do Deus Yahvé, para as suas noras, o Deus de Israel. Então diz assim, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada um para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Irmãos, para o texto falar que Orfa e Ruth choravam alto, aquelas mulheres gemeram de dor terrível diante da tristeza que abatia a sogra delas. E por que eu estou falando, irmãos, da confusão na mente de Noemi? Porque ela roga a Deus, ela roga as bênçãos do Deus dela, do Deus de Israel, de Yahvé, sobre as suas noras. Mas perceba, irmãos, o seguinte, quando Orfa, diante da insistência de Noemi, decide voltar para casa, e Noemi vê que Ruth não voltou, perceba o que Noemi fala no versículo 15, irmãos. Perceba o versículo 15. Então Noemi disse, vamos ler juntos, então Noemi disse, veja, perceba como a mente de Noemi está confusa. Ela falou, minhas filhas, voltem, que o Senhor abençoe vocês, o Senhor abençoe a família de vocês, que o Deus de Israel dê prosperidade, novos maridos, que vocês sejam felizes, que o Deus de Israel conceda isso tudo para vocês. Aí, de repente, ela está ali, Orfa meteu o pé e ela está vendo que Ruth não sai. Garrou igual um carrapato. Né? Só que carrapato suga o que a gente tem. Né? Ruth é para abençoar. Mas agarrou na sogra. E aí o que ela fala? Ruth, olha! Orfa já foi, ela voltou para a casa do povo, para o povo dela, e voltou para o quê, irmãos? Para os deuses dela. Aí qual o conselho que ela dá para Ruth? Vai lá e faz a mesma coisa. Irmãos, um crente amargurado faz isso. Ao mesmo tempo que fala de Deus, induz outros a uma idolatria. Eu não estou falando aqui, irmãos, que Noemi
estava com maldade no coração. Ou muitos acham que talvez pode ser até que Noemi quisesse se livrar de dois problemas, porque talvez pode ser que pro pensamento delas as noras seriam um problema, tipo assim, chegar em Israel com a família toda morta e ainda com o que sobrou da família dela são duas noras moabitas. Eu prefiro crer que na confusão da mente de Noemi e diante de todo o amor que a gente vê nessa história dela com suas noras, Noemi queria o melhor para as suas noras. E ela entendeu que o melhor para as suas noras não seria estar com ela. É o que Noemi achou. Mas não é a verdade. Ela, a princípio, irmãos, ela pode ter pensado que seria o melhor para as suas noras, porque na cabeça de Noemi, sabe o que significa a felicidade delas? Casarem de novo. A vida de Orfa e Ruth se resume ao quê? Casar de novo para eles serem felizes e ficar acompanhando ela, presa a ela. A situação seria mais complicada. Então, na mente de Noemi, ela quer o melhor para as suas noras. Ela está disposta. Eu prefiro ver, irmãos, que qual é o pensamento de Noemi? Eu prefiro encarar minha vida sozinha e eu carregar sozinha minha amargura do que levar duas meninas para sofrer comigo com a vida toda pela frente. Mas a coisa não é tão fácil assim. A lógica, irmãos, quando se trata das coisas de Deus, não são tão claras. Porque é o seguinte, será que permanecer em Moabe, adorando falsos deuses, servindo falsos deuses, era o melhor para Orfa e Ruth? Irmãos, pode ser o mais prático, pode ser o mais confortável, mas eu não acredito que era a melhor atitude. A melhor atitude, irmãos, eu tenho certeza que é o seguinte: cuidar da sogra, mesmo com os maridos mortos. Isso não é nada confortável, né? Mais confortável, esquece que essa mulher existiu, volta para a sua vida e vida que segue. Parece ser o mais confortável. Mas seguir com a sogra. Ir para a terra de Israel. Moabe, em vários momentos da história, irmãos, foi hostil para com Israel. Então essas meninas poderiam arriscar o quê? A gente pode receber hostilidade quando a gente chegar lá. Talvez pode ser que nesse momento aqui da história, Moabe e Israel estivessem em paz. Mas em vários momentos da história o que houve foi hostilidade. Enquanto permanecer em Moabe, como aconteceu com Orfa, que a própria Noemi declara, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Somente avançando com Noemi é que elas poderiam conhecer o Deus verdadeiro e santo, o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que livra o seu povo com mão forte, o Deus que um dia enviaria o Salvador Jesus Cristo para redimir todas as nações. Era somente acompanhando a dificuldade, a luta de seguir com a sua sogra é que Orfa e Ruth poderiam se encontrar e viver continuamente com o verdadeiro Deus, receber uma salvação que vai além de ser salva por maridos. Mas Noemi não viu as coisas bem claras dessa forma. Como cito aqui, irmãos, não estou crucificando Noemi. Noemi está amarga, como ela mesmo diz. Noemi está sofrida. A mente de Noemi está confusa. A dor, a agonia da sua alma é algo imenso. Pare para pensar aí, mães. Enterrar o marido e enterrar todos os filhos que tem. Pense aí, mãe. Então pense na cabeça. Eu estou dizendo para você, irmãos, manter seu foco em Deus, porque às vezes os crentes mais antigos, como é o caso de Noemi, dependendo da circunstância da vida da pessoa, ela pode trazer conselhos bem ruins para a gente. O foco de Noemi não estava o seguinte: o melhor para Orfa e Ruth é o Deus de Israel. O foco de Noemi naquele momento, melhor para Orfa e Ruth era o quê? Casar de novo, marido. É o que eu digo, às vezes, irmãos, as pessoas podem te desanimar e te colocar o seu foco apenas no sucesso, na comodidade dessa vida.
nas conquistas dessa vida, que no caso dessas mulheres o casamento poderia dar para elas, e às vezes esquecer de uma bênção eterna, de um encontro com aquele que pode mudar nossa vida não apenas por uns anos, mas para todo o sempre, por toda a eternidade. A gente aprende também aqui, irmãos, nessa história: viva com fidelidade a Deus e a sua família. Por que viver com fidelidade a Deus e a sua família, irmãos? Porque enquanto Deus, no meio da crise que você possa passar, Deus abençoe que não passe, mas enquanto Deus restaura a sua vida, Ele te usa para restaurar a vida de outros. Porque Noemi precisava ter a vida restaurada, irmãos. Sim, mas Ruth não. É só Noemi que ficou viúva? Não, Ruth também ficou viúva. Ruth tinha uma dor, talvez assim, menor do que a de Noemi, porque Noemi perdeu marido e filhos. Ruth perdeu apenas o marido. E é o que tudo indica, até com pouco tempo de casado, mas isso não quer dizer nada, né, irmãos? Porque tem casais que são casados há 30 anos e não se amam, e tem casal que está casado há 30 dias e se ama muito. Então, tempo, às vezes, não quer dizer muita coisa, não. Mas viva com fidelidade a Deus e a sua família, e creia que enquanto Deus restaura a sua vida, Ele te usa para restaurar a vida de outros. Noemi insistiu para que Ruth voltasse igual Orfa, para o povo dela, para os seus deuses, mas Ruth tem o coração convertido ao Deus de Israel. Ela diz o seguinte no versículo 16, é um dos votos mais poderosos, irmãos, de toda a Bíblia Sagrada. Porém Ruth, versículo 16, porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Irmãos, muitas vezes esse voto já foi usado para casamento. Hoje é usado pouco, porque às vezes o voto é mais aquele tradicional. Na alegria, na doença, na tristeza. Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, por aí vai. E os votos que o próprio casal faz, um ao outro. Mas esse voto aqui já foi usado muitas vezes em casamento no passado. E o interessante é o seguinte, irmãos, não é um voto de fidelidade, de amor, de um homem a uma mulher, de uma mulher a um homem. É de uma nora a uma sogra. Pensa numa parada poderosa, meu irmão. Minha irmã, pensa num negócio desse. Minha irmã, você está preparada para um voto desse? Ah, mas pastor, você não conhece minha sogra. Meu irmão, a gente acabou de ler o texto aqui que a própria Noemi falou: me chame de amarga. Irmãos, eu estou vendo a Noemi aqui com pena das noras. Ela estava entregando as noras à idolatria. Mas ela era tão péssima companhia que nem isso ela se ligou. Ela pensou: o melhor para ela é se livrar de mim. Talvez fosse esse o pensamento de Noemi. Eu virei amarga. Possivelmente Noemi diria: nem eu estou me aguentando. Quem dirá botar duas meninas para poder virarem prisioneiras, escravas dessa condição. Mas aí Ruth não vai. Deus está restaurando a vida de Ruth, irmãos. Percebam, a gente às vezes só quer receber. Ruth é um exemplo poderoso para a gente. A gente vê, irmãos, que o seguinte: calma aí, Ruth é mãe de Jesus, né? Porque ela está lá na descendência de Jesus. Ah, o DNA do Salvador já está correndo nessa veia aí, porque a mulher está amando com um amor inexplicável. Um amor sacrificial. Irmãos, percebam, Ruth não vai voltar para a casa do papai e da mamãe dela. É um amor sacrificial. Ruth vai seguir com a sogra. Talvez nunca mais ela veja papai e mamãe, se ela ainda os tinha vivo, irmãos.
A família principal de Ruth se transforma em sua sogra. Irmãos, eu acho isso uma poderosa pregação sobre família, porque às vezes nossa pregação de família fica muito em torno papai, mamãe e filhos. Nossa pregação de família às vezes não engloba padrasto, madrastas, família só de irmãos. A gente tem uma família das mais incomuns aqui, irmãos. A família depois da morte de todos os homens se resume a sogra e nora. Isso aqui então, irmãos, se aplica a qualquer família. A conversão de Ruth é uma obra de Deus, curando a dor de Ruth em sua viuvez, tratando Ruth em sua dor, enquanto Ruth está sendo tratada, restaurada, enquanto Ruth está superando sua condição, ela está conduzindo sua sogra com ela. Eu falei, irmãos, que o crente amargurado pode levar o outro para o buraco. E eis a grande questão do que a gente quer fazer. Nós queremos ser os amargurados que vão levar os outros para o buraco. Mas em meio às nossas crises, nós podemos ser também aqueles que estão superando em Deus. Sendo restaurado, enquanto estamos sendo restaurados, nós estamos ajudando a restaurar alguém que está pior do que a gente. Porque se Ruth estava mal, Noemi estava pior. Ruth, irmãos, é aquela pessoa que está saindo do buraco. E enquanto ela está saindo, ela está puxando sua sogra junto. E nada vai impedir ela de fazer isso. Viva com fidelidade a Deus e a sua família. Entenda, irmãos, isso não pode ser separado. Quer o melhor para a sua família, seja fiel à sua família sim, mas seja fiel à sua família sendo fiel primeiro a Deus. Quando Noemi quis o melhor para as suas noras, falou para voltar para casa, mas isso significava o quê? Entregar suas noras aos deuses falsos de Moabe. Quando Ruth decide ser fiel ao Deus verdadeiro, ela está livrando ela e sua sogra dessa condição. Ela está se livrando da idolatria. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém fraco perto de você, a própria Bíblia diz que nós devemos suportar a debilidade dos fracos. Quem entende que está forte, não foi chamado para pisar nos fracos e atacar os fracos, foi chamado para carregar os fracos. É o que a palavra suporte significa. Suportar os fracos. Quer dizer, ser um ponto de apoio para que eles não caiam mais. Então, irmãos, o seguinte, a história de Ruth nos ensina uma fidelidade familiar que vai muito além das questões mais básicas, como, por exemplo, casamento, filhos, laços de sangue. A nora podia ir embora. Mas agora, irmãos, Ruth e Noemi não possuem laços sanguíneos. Elas são família puramente pelo laço de amor. Por isso que família é muito mais, irmãos. É interessante, quando eu cresci, meus tios e minhas tias eram meus tios e minhas tias. Eu não sabia quem eram os pequenininhos. Eu não estava muito me ligando quem era o de sangue e quem não era. E às vezes eu vejo hoje em dia muitos casos em que só se considera tio o de sangue. Para muita gente, nora, genro não é parente, sogra e sogro não é parente porque não tem o sangue. Para muitos chega o absurdo até dizer que marido e esposa não são parentes porque não tem o sangue. Isso aqui, irmãos, são os primórdios da família de Jesus. Lá atrás já se mostra bem claro, irmãos, que a família de Jesus, ela não é ligada pelo laço de sangue, ela é ligada pelo amor. Ela é ligada pela fidelidade. Ela é ligada por um amor que se sacrifica. E é o que Noemi reconhece nas suas noras. Ela reconhece que o amor delas, por ela, Noemi, é enorme. Uma bondade. No versículo 8, por exemplo, diz, né?
Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem para cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Essa bondade descreve um amor sacrificial, uma bondade sacrificial suprema. É comparado ao amor que Orfa e Ruth estão tendo por Noemi. Noemi está comparando com o amor que Deus tem para com o seu povo. E a gente vê, irmãos, que a família de Jesus, esse é o primórdio da família de Jesus, é ligada por muito mais do que sangue. É amor, é fidelidade. Mas vamos prosseguindo, irmãos. No meio das crises, superando as crises, faça votos que estão debaixo da bênção de Deus. Votos segundo a vontade do nosso Pai, votos segundo a vontade do nosso Pai eterno. E votos, irmãos, que não sejam egoístas, mas que sejam benefícios para toda a família. Votos para grandes propósitos, onde não queremos apenas receber, mas também servir a outros. Votos livres do egoísmo, e cumpramos esses votos. Irmãos, qual seria a vantagem de Ruth em seguir a Noemi e ao Deus dos israelitas? Pare para pensar no testemunho que Ruth tinha recebido até ali. Para que ela vai servir ao Deus dos israelitas e ir para a terra deles? Ela é moabita. Moabe recebe uma família de 4 pessoas ali, que abandonaram lá a terra deles, na hora da fome. Na hora que a coisa apertou, meteram o pé. Morre os homens tudo da família. A sogra está amargurada, frustrada, triste, pesada diante da condição. Meus irmãos, o que Ruth viu para seguir o Deus de Israel? O testemunho de uma família que largou a terra para lá, que morreu todo mundo em Moabe. Aliás, todo mundo não, menos uma. Se você parar para pensar, diante de circunstâncias que as pessoas só querem seguir a Deus se Ele der alguma coisa para a gente de vantagem, que vantagem tinha Ruth naquele momento? Qual a perspectiva dela em seguir a esse Deus? Um Deus numa terra estranha, onde a única referência que ela tem desse Deus é uma mulher amargurada, que é a sua sogra. Amargurada pela perda de marido, pela perda de 2 filhos, pobre, sem perspectiva de melhoras. O que fazer nessa terra? E aí, irmãos, é o seguinte, irmãos, somente uma conversão verdadeira. E a gente vê, irmãos, que Ruth se converte disposta a servir, não disposta a receber. Ela se converte ao Deus de Israel já com o seguinte pensamento: como posso ser bênção para os outros? Quantos querem servir ao Deus de Israel pensando: que vantagem vou ter? Em que Ele vai me abençoar? Em que me servirão? Ruth se converte ao Deus de Israel dizendo: vou abençoar a vida da minha sogra. Farei um voto que ficará conhecido em toda a história. Não sei se ela disse isso não, irmãos, mas o voto ficou. E perceba, irmãos, o voto de Ruth. Porque é o seguinte, irmãos, o voto de Ruth não é um voto seguinte: olha, minha sogra, eu vou cuidar de você até um determinado momento. Se de repente as coisas melhorarem para você, eu volto. Quando você morrer, eu volto. Não. O voto de Ruth é um voto que é o seguinte: sua morte vai separá-las. E mesmo quando a sogra morrer, ela vai ser enterrada junto com ela. É o que diz aí, irmãos, o versículo 17. Depois dela falar que o povo de Noemi é o povo dela, e o Deus de Noemi é o Deus dela, no versículo 16, ela diz no 17: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Perceba o que esse voto diz, irmãos. Sabe o que poderia acontecer? Chegou Ruth e Noemi em Belém. Primeiro dia
da Ruth, Noemi e Belém. Elas vão dormir. Quando Ruth acorda, descobre que Noemi infartou. Qual o voto que Ruth fez? Aonde você for, eu vou contigo. Aonde você morrer, eu vou morrer nesse lugar. E é aí que eu vou ser sepultada. O voto dela é o seguinte: olha, se as coisas piorarem, se não der tudo certo, eu volto para Moabe. Não. Aonde você for, Noemi, é onde eu irei. Quanto tempo Ruth ia morrer, irmãos, após a morte de Noemi? Podia ser 50 anos depois, irmãos. A gente não sabe a idade de Ruth. Ela decide: ali eu ficarei. Ali eu serei enterrada. Irmãos, ela acreditou em Deus e fez um voto de fidelidade à sua família, que era a sua sogra, de fidelidade ao Deus dos israelitas, sem perspectiva nenhuma do que seria, sem ter nada a qual elas pudessem se apegar. Ela creu em Deus em meio à desgraça. Em meio à desgraça, ela não ficou definhando, ela decidiu ser abençoadora. Irmãos, já parou para pensar que nós somos sobreviventes? Irmãos, quando eu e minha família capotamos com o carro, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: por que eu não morri igual um monte de gente que morre? Por que Deus manteve eu, a Beth e a Maísa vivos? E a única resposta que eu tive de Deus foi o seguinte: porque os propósitos dele na minha vida ainda não tinham sido cumpridos, e eu tinha muita coisa ainda para servir a ele, e o que ele me deu foi mais tempo para cumprir a vontade dele. E o que eu vi bem claro na minha vida é o seguinte: se eu fosse viver uma vida egoísta apenas para mim, para Beth e para Maísa, não teria o propósito de eu ter sobrevivido àquele acidente. Já que era só a gente, morresse todo mundo junto. Por que tanta gente que sobreviveu à pandemia do coronavírus decidiu se entregar a um egoísmo tão grande? Decidiu viver apenas para si. Essas mulheres são sobreviventes de uma tragédia familiar. E diante da tragédia familiar, qual foi a decisão de Ruth em sua conversão? Eu vou abençoar minha sogra sofrida. E vou seguir fiel a esse Deus que até o momento eu não vi nada. Mas eu creio que Ele é verdadeiro. E eu creio que é a Ele que eu devo seguir. Alguma coisa vai acontecer, mas eu creio que é a Ele que devo seguir. Decidiu devotar a sua vida a cuidar da sua sogra. Duas sobreviventes, irmãos, de uma tragédia, de uma crise familiar. E o que elas decidiram? Devotarem a vida uma à outra. Nós somos sobreviventes de uma crise mundial. O que vários cristãos decidiram? Agora eu quero viver minha vida, dane-se o resto. Vai que eu morro amanhã. Eu quero é curtir minha vida. Desculpe aqui o termo, irmãos, porque é para isso mesmo. É para pensar pesado. Onde todo mundo exalta que tem um amor imenso e cada vez mais o mundo se torna mais egoísta. Sobreviventes de uma tragédia mundial. Há famílias que perderam vários entes queridos. Mas nós estamos aqui para quê? Irmãos, o que a gente aprende também com Ruth é o seguinte: em meio à vida que recebemos, Deus nos concede o seu melhor ainda assim. Então o nosso melhor deve ser dado a Deus e aos outros. Mas calma aí, tem uma tragédia aqui, que nosso melhor é hoje. Irmãos, nós somos cristãos, a gente pode antecipar essa história aqui, né, irmãos? A gente não precisa ficar preso lá em Ruth, lá no passado. Ruth é uma das mães de quem? De Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que se tornou um ser humano para ser um de nós, nosso representante. Deus deu o seu melhor. Deus olhou, o Pai olhou para Jesus na terra e disse o que, irmãos? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Deus deu o seu melhor. Aí sabe o que acontece, irmãos, que nós queremos dar para Deus? O resto.
a sobra do nosso tempo, a sobra dos nossos dias. Ruth entendeu, irmãos, o que nem Noemi entendeu. Noemi disse o que para Ruth, irmãos? Ruth vai procurar um homem. Ruth decidiu o quê? Não. Eu tenho que cuidar da minha sogra. E aí Deus deu um homem para ela também, né, irmãos? Um marido. Um homem sem igual. Um dos poucos cavaleiros no meio da história humana. Eu creio que outros estão aqui dentro, né, irmãos? Amém? Um homem pode dar uma glória? Amém. Se você não era até aqui, chegou a hora de ser. Amém. Ela decide, irmãos, que ela não vai entregar a vida dela ao egoísmo dela, aos falsos deuses, aos falsos ídolos. Quais são os ídolos do mundo moderno? Dinheiro, sexo, poder, o nosso próprio coração, nós mesmos. Hoje as pessoas idolatram tudo, qualquer tipo de coisa se torna o Deus da pessoa, porque aquilo é o que Jesus falou: aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração, e aonde está o seu coração, aí está o seu Deus. Deus concede o melhor para a gente, que é Jesus Cristo, então devemos dar a Ele o melhor, e quer dizer, devemos dar o melhor tempo da nossa vida, devemos dar o hoje, até sempre, devemos dar a juventude, e não o resto, abrir mão em favor de outros, amando a Deus e amando as pessoas. Irmãos, tem gente que não abre mão de coisas tão fúteis, mas quer desfrutar o melhor. Não quer abençoar os outros, mas quer ser abençoado. Irmãos, não conhecemos todos os pormenores da família de Ruth, que estou dizendo aí, o pai e a mãe dela, mas ela abriu mão do pai e da mãe dela, irmãos, da família de sangue dela, para dar o melhor para uma senhora desamparada. Talvez o pai e a mãe dela tivessem outros filhos para cuidar. O que Ruth viu é o seguinte: essa mulher não tem ninguém, ela só tem a mim. E ela abriu mão da sua própria família, irmãos, em favor da sua sogra, que estava completamente desamparado. Um amor sacrificial. Deixar de viver para si mesmo. O casamento é o que, irmãos? Um amor onde somos chamados para deixar de viver para nós mesmos. No casamento do Márcio e da Beth, morreu o Márcio, morreu a Beth, agora é um só. Morreu a nossa vida individualista. Morreu aquele pensamento de que eu faço o que eu quiser da minha vida. Aliás, já não podia, porque já tinha pai e mãe mandando na minha vida, né, irmão? O que acontece com o homem é que ele troca de chefe. Ele sai do pai e da mãe e encontra uma chefa. E a gente vai tocando a vida, irmãos. Eu vejo tanta mulher brigando, minha irmã, não precisa brigar. Seja malandra. Tu manda no cara fácil. Né? Tem um monte de homem concordando comigo. Mas vamos lá, irmão. Não sou eu que vou dar o segredo, porque eu não sou mulher, então não sei como. Eu queria saber também. Mas isso é um poder que Deus deu só para a mulher. O que acontece, irmãos? O voto do casamento. Você é aquela pessoa sozinha que vivia como bem entendia. E os teus desejos eram seus, só para você. Agora isso não existe mais. Seus desejos são para a sua esposa. E da esposa os desejos são para o marido. Essa vida de achar que está sozinho e faz o que bem entende, irmãos. Se existe, não deveria existir. Mas o que acontece, irmãos? Eu falei tanto de Ruth e a gente vê o seguinte, irmãos. Orfa, né? Orfa voltou para a casa dele. Pode até achar que Orfa era ruim. Não, irmãos, Orfa era uma pessoa muito boa. Lê o texto aqui. Orfa teimou também para ficar com Noemi. Orfa insistiu, Orfa chorou alto, porque diz a palavra que elas choraram alto. Elas gritaram de dor. Irmãos, Orfa era uma pessoa bondosa demais. Orfa amava também sua sogra Noemi. Mas guarde uma frase aqui, irmãos. Orfa era uma pessoa muito boa. Porém,
Ruth é de uma bondade espetacular. Orfa é boa. Ruth é sensacional. E a gente é chamado para esse amor de Ruth. E às vezes a gente não consegue nem o amor da órfã. Trilhar os degraus. Aquele amor que ama, sofre, mas no final, já que você quer que eu vá embora, eu vou. Orfa é uma pessoa muito boa, irmãos, mas Ruth ama com um amor sacrificial. Ruth ainda não tinha a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz viria com o descendente dela, Jesus. Do maior amor sacrificial existente, mas ela já amou com amor sacrificial. Nós temos a mensagem da cruz. Nós temos a mensagem daquele que deixou a sua glória, se tornou um ser humano para ser sofredor, massacrado, injustiçado, para sofrer a condenação dos pecados da humanidade, para sofrer no coração a dor que deveria ser nossa, para carregar a nossa culpa. Ele se entregou. Nós temos essa mensagem. Ruth não. E mesmo assim ela amou sacrificialmente. Ruth ainda não tinha o evangelho completo, irmãos. Podemos dizer que Jesus ainda estava correndo no corpo o DNA de Jesus ainda estava no corpo de Ruth. Muitos anos atrás. Mas ela já viveu essa mensagem do evangelho antes de conhecê-la como a gente conhece a mensagem do evangelho. As boas novas do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, não há histórico familiar tão pesado que Deus não possa restaurar. Então, creia e cumpra a sua parte, se esforçando para a mudança, mas acima de tudo, creia que Deus é quem pode fazer todas as coisas. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Ruth está indo agora para a terra de Israel, se converteu ao Deus de Israel. Ruth tinha um histórico familiar complicado, irmãos. Ruth era moabita. Vocês sabem de onde vieram os moabitas? Conta uma história lá do começo. Até vou cantar uma musiquinha para ensinar um pouquinho dela. Ouça agora a história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa de toda a maldade deles, falou para a família de Ló, vai embora. Os anjos foram lá e falaram, vão embora e não olhem para trás. Porém, a mulher de Ló, vendo todo o prejuízo que eles teriam, que estava ficando para trás, toda a riqueza de Sodoma, porque Ló era rico, ela olha para trás, e Deus tinha dito para ela, não olhe para trás. Os anjos, em nome do Senhor, falaram, não olhem para trás. Ela virou uma estátua de sal. Sobreviveu apenas Ló com suas duas filhas, porque os noivos dela também não quiseram seguir, ficaram em Sodoma. Aquelas duas filhas de Ló pensaram o seguinte, acabou para a família do nosso pai, a cidade foi destruída, e o nosso pai não vai ter descendência. Nossa mãe virou uma estátua. Os camaradas que estavam com ela ficaram presos também em Sodoma, vislumbrados com Sodoma, e morreram lá. Qual o plano das duas filhas de Ló? Vamos xaropar nosso pai e vamos dar descendência para ele. Então as filhas de Ló embebedaram Ló. Transou com Ló, primeiro a mais velha, com o próprio pai. Com o pai bêbado, sem saber do que estava fazendo. E aí nasceu quem, irmãos? Moabe. O pai dos moabitas. Os moabitas não andaram no caminho do Deus de Abraão. Se idolatraram, se tornaram idólatras, falsos deuses. Esse era o histórico familiar de Ruth, da descendência dela. Ló poderia até ser inocente, né, irmãos? Mas a história é terrível demais.
filhas embebedando o pai para gerar filhos com o próprio pai. E aí geraram Moabe e Amon. Então os moabitas e os amonitas eram os descendentes de Ló com suas próprias filhas. E Ruth está aqui, essa mulher moabita, para entrar na descendência do Salvador. Para entrar na descendência do rei de Israel, que era Davi. Não há histórico familiar tão pesado que Deus não possa restaurar. E aí, irmãos, para fechar, irmão, dá um glória, porque está acabando. Aleluia! Você pode deixar um legado poderoso para as futuras gerações com atitudes simples e fiéis. Porque Ruth então se estabelece nas terras de Israel. É difícil o sustento para elas. Ruth então vai para colher espigas de milho que sobram nas terras de Boaz, que era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. E aí tem toda uma história que eu não vou contar aqui a história, mas rola aquela situação, aquele clima entre Ruth e Boaz. Era necessário ter um resgatador, porque as terras deveriam ficar sempre na mesma família. Então as terras da família de Noemi, de Elimeleque, deveriam estar sempre na posse da mesma tribo de Israel. Por isso que ficava no nome dos homens, e a mulher deveria casar com alguém daquela tribo. Então precisava de um resgatador, alguém da tribo de Judá, para resgatar as posses de Elimeleque, para que não saísse para outra tribo. Então havia esse homem que era um dos resgatadores, Boaz. Ele não era o primeiro da fila, ele era o segundo. Havia um homem antes dele, o resgatador. Então Boaz, ele monta uma situação onde, para se resgatar as terras de Noemi, deveria se casar com a nora dela. O primeiro cara se interessa pelas terras. Aí Boaz fala assim: mas tu vai ter que casar com a Noemi, com a Ruth. Aí o cara fala: não, aí não dá para eu casar com ela não. Boaz, ele articulou as paradas, né, irmãos? Porque ele queria para ele, né? É uma história de amor belíssima, de um homem, Boaz, que era filho de quê, irmãos? De uma ex-prostituta. Um homem que poderia ser um abusador de Ruth, mas pelo contrário, um homem extremamente respeitador, cavaleiro, um homem de Deus. Deus restaurou a prostituta Raabe e fez a ex-prostituta mãe de um homem extremamente obediente, dócil, amoroso. Deus traz Ruth. E Ruth 4,13, para a gente encerrar, diz assim, para a gente ver que não há histórico familiar tão pesado que não possa ser transformado. Atitudes simples e fiéis, como um amor de uma sogra para uma nora, de uma nora para uma sogra, podem deixar um poderoso legado para as futuras gerações. Ruth 4,13 diz assim: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Perceba a restauração de Noemi, irmãos. Uma nora que é melhor do que 7 filhos, e que teve um filho. Noemi pega o menino no colo. O menino, irmãos, não é neto de sangue de Noemi. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. Percebe, irmãos? Não disseram nasceu o filho da Ruth, nasceu um filho para Noemi. Deus está cuidando da Noemi. Noemi não está desamparada. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth se torna bisavó
de Davi. Noemi de coração se torna, junto com Raabe, tataravó de Davi. Não há, irmãos, família que não possa experimentar a restauração. Os filhos voltaram dos mortos? Não. O Elimeleque voltou dos mortos? Não. Mas isso não significa que aquelas mulheres não poderiam novamente experimentar alegria. Não significa que Deus tinha um plano maravilhoso de uma vida ainda de alegria, de bênçãos para aquelas duas mulheres. Deus pode curar a sua amargura hoje, meu irmão e minha irmã. Deus pode te usar em meio às suas crises para ajudar uma pessoa que está pior, e você ser a mão de Deus para levantá-la. Deus te chamou para ser a boca abençoadora de Deus. Deus te chamou para ser a mão forte abençoadora de Deus. Deus te chamou para ser os pés dele, que ajudam a fugir, a tratar, a cuidar nesse mundo. Deus te chamou e diz para você que não há condição tão terrível que ele não possa restaurar a sua alegria, que não há condição tão terrível que ele não possa restaurar os seus propósitos. Creia, se mantenha firme nos votos que você já fez ao Senhor, ou nos que você fará. Jesus te restaura por completo. Jesus é a sua salvação. Essa história, no passado muitos pensariam uma história do nada para contar a origem de Davi. Para nós, uma história do nada que começou lá em Moabe, para mostrar a origem do nosso Salvador, da família da qual ele viria ao mundo, que já havia amor antes dele, e o amor em Jesus Cristo, o filho da Raabe, o filho da Ruth, transbordou nesse mundo e restaurou as nossas vidas, e hoje ele nos faz superar os piores dias. Aleluia!